Nesse vídeo, nós vamos falar sobre Deus. Todas as religiões reconhecem Deus, pregam a Deus e têm suas filosofias estruturadas em algum ensinamento referente a Deus. E nós fazemos essa pergunta constantemente: o que é Deus? Aonde é que Deus está? Por quais são os indícios? Por quais são as características que podemos identificar Deus diante de toda a sua criação universal? O que é que nós temos no universo ou na nossa compreensão que nós possamos dizer para as outras pessoas: olha, isso aqui é Deus. Isso aqui é o que é Deus. Então, quais são esses princípios, essas características das quais podemos nos servir para termos como a identificação de Deus, o nosso Pai Todo-Poderoso? No livro dos Espíritos, o Espírito da Verdade diz para Allan Kardec que tudo aquilo que não é criado pelo ser humano, tudo aquilo que não é criado pelos homens, pelas pessoas humanas, por Deus foi criado. O próprio ser humano, a nossa própria existência, é uma prova cabal, é uma prova concreta da existência de Deus, evidentemente. E nós humanos somos a maior prova da existência de Deus pelo fato de, em toda a criação de Deus, sermos os únicos que temos inteligência. No livro dos Espíritos, a primeira questão do livro dos Espíritos é justamente essa. Allan Kardec pergunta ao Espírito da Verdade: que é Deus? E nós, atentando para essa pergunta de Kardec, observamos que essa pergunta foi sábia, porque todo mundo sempre pergunta o que é Deus ou quem é Deus. E nessa pergunta, quem é Deus? A própria pergunta já está dizendo Deus ser um ser humano. E na pergunta, o que é Deus? A pergunta já está dizendo Deus ser alguma coisa material. E Allan Kardec, compreendendo essas falhas, então ele fez a pergunta sábia, a pergunta correta: que é Deus? E o Espírito da Verdade responde: Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. A inteligência suprema, causa primária de tudo o que existe. Então nós perguntamos: por que é que Deus é a inteligência suprema? É porque não existe outra inteligência que seja igual ou superior a Deus. Mas Deus é somente inteligência suprema? É claro que não. A razão nos mostra que não. Deus é a inteligência eterna, porque Ele existe de toda a eternidade. Deus é também a inteligência infinita, porque essa alguma coisa que constitui o espaço eterno e infinito, e que é o corpo de Deus, está em Deus. Mas Deus é somente inteligência? Claro que não. Deus é a visão suprema. Por quê?
Porque não existe outra visão que seja igual ou superior a Deus. Deus é a visão eterna, porque Deus existe de toda a eternidade. Deus é a visão infinita, porque essa alguma coisa que constitui o espaço eterno e infinito e que é o corpo de Deus está em Deus. Se costuma dizer que Deus está no espaço. Eu não uso essa expressão. Eu não uso essa expressão porque eu entendo que não existe nada que seja superior a Deus. E para dizermos que Deus está no espaço, estamos dizendo que o espaço é maior do que Deus. Portanto, eu prefiro dizer que é o espaço que está em Deus, e não ao contrário. Uma vez que o espaço não pode ser maior do que Deus, é o que a razão nos faz entender. Mas Deus é somente inteligência e visão? Não, é claro que não. Deus é a lucidez suprema. Por quê? Porque não existe outra lucidez que seja igual ou superior a Deus. Deus é a lucidez eterna, porque Deus existe de toda a eternidade. Deus é a lucidez infinita, porque essa alguma coisa que constitui o espaço eterno e infinito, e que é o corpo de Deus, está em Deus. Deus é a audição suprema, porque não existe outra audição que seja igual ou superior a Deus. Deus é a audição eterna, porque Deus existe de toda a eternidade. Deus é a audição infinita, porque essa alguma coisa que constitui o espaço eterno e infinito, e que é o corpo de Deus, está em Deus. Deus é o sentido supremo, porque não existe outro sentido que seja igual ou superior a Deus. Deus é o sentido eterno, porque Deus existe de toda a eternidade. E Deus é o sentido infinito, porque essa alguma coisa que constitui o espaço eterno e infinito, e que é o corpo de Deus, está em Deus. Deus é a onisciência suprema, porque não existe outra onisciência que seja igual ou superior a Deus. Deus é a onisciência eterna, porque Deus existe de toda a eternidade. Deus é a onisciência infinita, porque essa alguma coisa que constitui o espaço eterno e infinito, e que é o corpo de Deus, está em Deus. Então, é nesses 6 atributos, ou são esses 6 atributos, que define Deus em todo o infinito. Isso é o que a razão deixa bem claro, bem nítido, e o livro dos Espíritos, o Espírito da Verdade, nos deixa bem claro, bem nítido. É justamente isso. Quando o Espírito da Verdade
Na questão 23 diz: o espírito é o princípio inteligente do universo. Ele não está dizendo que o espírito é criação. Ele não está dizendo que o espírito é filho. Não, porque isso aí é condição. O espírito ser criação de Deus, isso aí é uma condição. O espírito ser filho de Deus, isso aí é uma condição. Do mesmo jeito que um filho nosso é filho, mas que é um ser humano igual a gente. Do mesmo jeito que um filho nosso é criação nossa, a gente cria ele, mas ele sendo um ser humano igual a gente. Então, esses 6 atributos que constituem Deus em todo o infinito, que é a referência que nós temos para dizer isso aqui é Deus. Fora disso aqui não, mas isso aqui é Deus. Então, ele é constituído por esses 6 atributos: inteligência, visão, lucidez, audição, sentido e onisciência, que são justamente os mesmos atributos que constituem cada um de nós, sejamos encarnados ou desencarnados, pouco importa, são os mesmos atributos que constituem cada espírito no infinito: inteligência, visão, lucidez, audição, sentido e onisciência. O Espírito da Verdade deixa isso bastante comprovado, suficientemente comprovado, na questão 79, aonde ele diz para Kardec que o Espírito é uma individualização do princípio inteligente do universo. Cristo deixa isso bem claro quando ele diz: eu e o Pai somos um. E olhando para os seus discípulos, ele diz: vocês são deuses, assim como eu sou um Deus. Vocês também são deuses. Então, é essa a causa do Espírito ser um co-criador com Deus. Ter a inteligência que tem. Manipular os fluidos invisíveis e impalpáveis do nosso planeta. Manipular a energia atômica. Manipular os gases atmosféricos. E termos o poder de manipular a própria natureza através da ciência. É justamente por essa razão, por sermos constituídos dos mesmos atributos que o nosso Pai Supremo é. Daí sermos filhos dele, tendo a mesma essência, a mesma constituição. Portanto, aí está a definição de Deus. O que é que Deus é? Aonde é que ele está? E a razão de sermos espíritos eternos, espíritos imortais. É essa a razão.